A paz do Senhor Jesus. Boa sexta-feira para todos. Na paz do Senhor. Amém, amados? Vamos lá? Vamos a mais uma live da Palavra de Deus. Juntos. Aprendendo mais e mais do Senhor. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão. Você é chamado também. Deus chamou Abraão e nós também somos chamados por Deus. E a gente vai aprender com Abraão um pouquinho aqui, nessa sexta-feira. Você sabe que domingo tem batismo, né? Todo mundo sabe aí, domingo tem batismo. Quem sabe que domingo tem batismo? Quem sabe que domingo tem um café maravilhoso, diferenciado? Quem sabe? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. E 8 horas da manhã do domingo tem o quê? Tem comunhão de oração. Os obreiros estão lá orando, os plantonistas, e está sendo uma bênção. Amém? Deus chama Abraão e diz assim, ó, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, no caso ainda era Abrão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus mandou Abraão sair da casa do pai, da parentela, para a terra que ele ia mostrar? Aqui não diz, mas lá no último capítulo de Josué, Josué 24, vai dizer que a família de Abraão, os pais, os irmãos, eram idólatras. Vamos dar um pulinho lá em Josué? Josué está na Bíblia? Está aonde? Ó? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Pentateuco. Os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Aí vem Josué. Vamos lá. Depois de Deuteronômio, aí vem Josué. O último capítulo, qual é? O 24. Bom dia, paz. Vamos lá. Vamos que vamos. Josué 24, o versículo é o 2. Diz assim, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, da além do Jordão, e fiz andar por toda a terra. Ou seja, lá em Gênesis, onde a gente acabou de ler, 12, Deus chama Abraão e tira Abraão do meio do povo idólatra. Por quê? Porque a idolatria desagrada a Deus. A idolatria não é só uma imagem de escultura, a idolatria não é só uma vela acesa, a idolatria não é só servir os espíritos, né, os espíritos imundos. Tudo isso é idolatria. Mas idolatria também é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Às vezes o carro pode ser idolatrado, um emprego, às vezes um filho pode ser idolatrado, né? Não podemos colocar nada no lugar de Deus. Deus é o Senhor, Deus é o soberano, Deus é o nosso tudo. E Deus, ele chamou Abraão, falou, sai do meio da sua parentela, sai do meio dessa idolatria. Então Deus não quer o povo na idolatria. Eu estou vendo, né, uma série
da Netflix, que é um documentário que fala dos mistérios da fé, e ali a gente vê quanta idolatria, né? Eles falam lá do Santo Grau, que é o cálice, diz eles, né? Que é o cálice que Jesus usou na ceia. E aí uma historiadora diz que é o cálice que está em tal lugar, a outra historiadora diz que é o cálice que está na outra igreja, aí a outra diz que é o cálice que está na outra igreja. Aí vem a Santa Face do Senhor, que acharam lá um outro achado, e aí o povo idolatra aquilo ali, e a gente vê procissão para um lado, procissão para o outro, e Deus não se agrada disso, né? São pessoas ali que estão com a sua fé, até mesmo muitos bem intencionados, achando que é a verdade, achando que aquela imagem pode fazer um milagre, mas o Senhor Deus reprova na Bíblia, não é? Deus reprova na Bíblia: não farás para ti imagem de escultura. Está lá nos mandamentos, um dos 10 mandamentos. E vem no Novo Testamento, novamente falando: adorarás somente o Senhor teu Deus. Vem lá dizendo sobre Isaías, dá uma aula falando contra a idolatria, onde a pessoa ela corta uma árvore, a metade ela faz uma fogueira, a outra metade ela faz uma imagem. E o Senhor, ele reprova. Você vê que Deus, ele, quando o povo estava sendo mordido, picado pelas serpentes, Moisés chega e diz: Senhor, o povo está morrendo, o que eu faço? E aí o Senhor aproveitou aquela ocasião para mostrar que viria o Salvador, para mostrar que viria Jesus. Ele falou: pega uma serpente de metal, pendura no haste de metal, e quem for picado pelas cobras, as serpentes ardentes que tinha, e depois de ser picado, mordido, olhar para essa serpente pendurada, Neustã, quem olhar para ela, vai ser curado. E aí o Senhor estava mostrando: vai vir um que vai ser crucificado, e ele representa o Salvador. O Senhor usou aquele momento para mostrar. Mas daqui a pouco, o que o povo está fazendo? Está idolatrando aquela imagem de metal. Está idolatrando aquela figura que o Senhor projetou. Então o homem, ele vem, você vê, se a Arca da Aliança fosse achada, já disseram que a Arca da Aliança está não sei aonde, está em tal lugar. Se a Arca do Senhor fosse achada, ia ser uma idolatria terrível. Deus não fez a arca para ser idolatrada, mas ele estava mostrando ali, ó, que a arca simbolizava ali a presença dele, o poder dele. Só que hoje nós somos a arca. Nós carregamos a presença de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós nos reunimos na igreja, no local de adoração, mas não é o local em si, somos nós que nos reunimos ali no local. E ali um canta, um prega, um ministra, um ensina, um fala, um é usado por Deus, e ali a congregação reunida, ou seja, juntos nós formamos a igreja do Senhor. Eu sozinho não sou igreja, eu sou membro do corpo, cujo corpo se chama igreja, cujo cabeça é Jesus Cristo. Quem está entendendo? Amém? A paz, amados. Quem está aprendendo hoje a palavra mais e mais, hein? Quem tá entendendo? Dá um sinal aí que está entendendo. Paz, irmã Xanaína, irmã Gabriela, irmão Maurício, irmã Cláudia Barcelos. Amém? Então, olha que tremendo, né? Então, amados, Deus, ele reprova a idolatria. Não deixe nada ficar no seu coração no lugar de Deus. Deus é o Senhor, Deus é o centro, Deus é o nosso tudo. Não deixe hoje, o que se tornou idolatria
para muita gente, as distrações. Você vê, nós temos aí a rede social, nós temos o celular, e o celular ele mostra aí às vezes, né, ele mostra o tempo de, como é que é o nome que fala? É o relatório, né? Ele dá um relatório. Às vezes você abre lá e está um relatório semanal, acho que é semanal ou diário. Ele mostra quanto tempo você ficou na rede social. Então a rede social tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Ontem nós estávamos na comunidade, acabou que a gravação embolou lá. Eu ia disponibilizar e não deu para disponibilizar. Fiquei sem a gravação de ontem, que a gente sempre grava o culto, né, na comunidade. E ontem eu falava para eles sobre essa questão, onde você, a paz para todos que estão chegando aí, sobre essa questão que como a rede social, se você não tiver sabedoria, você se perde. Eu estava ministrando ontem a palavra, eu falei, olha, se você entrar na rede social, você vê tanta notícia ruim, né, que você não quer sair para trabalhar. Eu dei até um exemplo. Quem trabalha em Uber, que é o carro de aplicativo, né, se ficar olhando rede social, morreu um ali, o outro foi assaltado, o outro foi sequestrado e tal, eles não vão sair de casa. Mas se aquela pessoa olhar e falar, eu não quero saber de notícia ruim não, Deus é comigo, eu vou vencer, hoje eu vou trabalhar mais, hoje vai ter mais renda, hoje eu vou conseguir mais do que ontem, porque Deus é comigo. Então, a gente tem que usar a rede social como vocês estão usando agora. Entrar, receber a palavra de Deus, depois sai fora. Então você pode entrar em depressão, pode se entristecer. Mais um que morreu, mais um estuprador, mais uma mulher que morre. Então não vou casar não, porque está tudo morrendo. Não, olha para Deus, confia no Senhor, se agarre com Deus. Então, se as redes sociais nós não tivermos cuidados, ela acaba sendo também, além desse mal todo que eu acabei de falar, acaba sendo uma idolatria, que rouba o nosso tempo. Então esses resultados, né? Esse relatório semanal, a gente tem que olhar e tem que dar glória a Deus, que o nosso relatório semanal é que a gente orou mais, buscamos mais, né? Ganhamos mais almas, fizemos mais a obra. Então não deixe que nada se torne idolatria. Não é isso? Não é isso, irmão Maurício? O irmão Maurício estava lá ontem, ó. Foi uma benção o culto. Rapaz, irmão José dos Santos, rapaz, irmã Catarina, Deus abençoe. Então, amados, nós estamos aqui em Gênesis 12, tá? E já vamos orar. Gênesis 12. Deus chama Abraão e fala para Abraão sair do meio da parentela, e eu expliquei por quê, porque era uma família idólatra, e lá em Josué 24, versículo 2, só lá a gente vê que a família de Abraão era idólatra, para a gente entender esse capítulo 12, que Deus manda Abraão sair. E Deus diz assim, no versículo 2, Gênesis 12, 2, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que coisa linda. Deus disse para Abraão, Abraão, tu vai ser uma bênção, mas para ele ser uma bênção, ele tinha que obedecer e sair. Você quer ver Deus operar na tua vida? Obedeça o que a palavra de Deus diz. Se agarre com a palavra de Deus. E diz mais, olha o versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda. Você não precisa desejar o mal para ninguém, não. Não, você não precisa desejar o mal. Por quê? Porque Deus diz, os que te abençoarem vão ser abençoados, e os que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Você não precisa desejar o mal. Deus é o Senhor da justiça. Todos aqueles, por exemplo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e pessoas se levantam contra e começam a falar mal de você, começam a se levantar contra você, começam a criticar você.
É só esperar Deus agir. Se é o tempo de Deus, a justiça dele não é a nossa. E Deus opera, não é verdade? Paz, meu irmão, Deus abençoe, dia de vitória, excelente sexta-feira. Então, Deus falou a Abraão, vou te engrandecer. Olha o aprendizado aqui, coisa linda. Vou te engrandecer, vou fazer de ti uma grande nação, mas você tem que sair. Sair de onde? Do meio da sua parentela. Por quê? Só em Josué 24, versículo 2, a gente vai ver que Deus manda Abraão sair, porque a família dele era idólatra. Josué 24, 2. Aí ele vai sair dali. E Deus falou, vou fazer de ti uma grande nação. Deus só fez de Abraão uma grande nação porque Abraão obedeceu. E aí você vê Deus dizendo, vou te abençoar, vou te engrandecer. E quem te abençoar, Abraão, vai ser abençoado. E quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. E eu digo mais, dentro aqui dessa palavra, gente, não ande, não apoie, não dê a mão quem se levanta contra o homem de Deus. Por exemplo, você está aí me ouvindo, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e aí alguém se levanta contra você. Por exemplo, se alguém se levanta contra você, eu não quero nem estar perto dessa pessoa. Eu não vou andar, não vou ajudar, não vou participar, não vou me reunir. Por quê? Porque quem se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, a mão de Deus desce. E quem está junto paga preço junto. É ou não é verdade? Quem está junto paga preço junto. Eu sou um homem de Deus. Quem se levanta contra mim, meu irmão, paga preço a pessoa, quem ajuda, quem anda junto, quem concorda, quem dá a mão. Então, se afasta com quem está debaixo de maldição. Se afasta com quem se levanta contra uma mulher de Deus, um homem de Deus. Não é porque a gente é isso ou aquilo, não, não. É porque Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de quem obedece a Ele, quem serve a Ele. A Bíblia diz, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. Amém? Ó, é verdade, irmã Cláudia falando aqui, ó, Deus faz justiça. Deus faz justiça. Você não precisa desejar o mal. O tempo mostra que Deus é justo, que Deus é poderoso, que Deus opera a justiça. Irmã Catarina diz aqui, ó, obedecer é uma prova de amor que damos ao nosso Deus. Isso aí, obedecer a Ele. Por quê? Porque muita gente diz, eu amo a Deus, mas não obedece. Como é que você prova que ama a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Amém? Abraão vai sair, Abraão vai se tornar uma bênção, porque ele decidiu obedecer a Deus. Quando você decide obedecer a Deus, você está dando a prova de amor a Ele. Obedeçamos ao Senhor. Hoje está aí uma sexta-feira para você levantar, para você vencer, para você conquistar, para você dar testemunho de que Deus é na tua vida. E os que se levantam é só você aguardar, porque eles viram poeira no meio do caminho. É sempre assim, sempre foi assim, sempre será. Porque Deus diz, os que me honrarem, eu honrarei. Os que me desprezarem, serão desmerecidos. Tá bom? Amados, vamos orar agora? Vamos apresentar a Deus essa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira de vitória, em nome de Jesus. Liga o seu pensamento com Deus agora mais uma vez. Ó Deus, Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, em cuja face e presença nós habitamos. Pai, rendemos graças a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Como esse fundo musical está aí tocando, dizendo, eu cantarei a bondade de Deus, e esse fundo diz assim, ó, és fiel em todo tempo. Ó que coisa linda.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai, tu és maravilhoso, tu és bendito. Senhor, mais um dia o Senhor nos dá. Se levantamos é porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Meu Deus, toma esse dia, vai abrindo os caminhos, tirando as barreiras, os impedimentos, Senhor, e nos faz mais do que vencedor, meu Pai. Nos ajuda a ganhar almas, nos ensina a orar, nos ajuda a estar em Tua presença. Senhor, a Tua presença já está sobre nós e nós Te glorificamos. Como é bom, meu Deus, Te louvar, Te servir. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, abençoe, meu Pai. Como a Tua palavra diz, abençoarei os que Te abençoarem e amaldiçoarei os que Te amaldiçoarem. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos, todos aqueles que fecham conosco, que andam conosco, que somam conosco, meu Pai, sejam abençoados, sejam prósperos, todos aqueles, meu Pai, que estão na mesma fé, no mesmo propósito, unidos, em união. Ó, meu Pai, derrama da Tua graça. E aqueles que se levantam contra, meu Pai, sejam a uma confundidos, meu Deus. Por um caminho eles se levantam e por 7 eles fugirão. Ó, meu Pai, nos dá a Tua graça. Nos abençoa essa sexta-feira, seja de bênção, de boas notícias, de resposta, de milagres, meu Pai. Um final de semana na Tua presença, meu Deus, e aquele domingo da comunhão com os obreiros, com os plantonistas ali já orando na Tua casa, adorando ao Senhor, meu Deus. E também, Senhor, aquele café às 8h30 com toda a igreja, meu Pai, e com aquele lindo batismo, com a escola dominical, ô domingo, meu Pai, já estamos aguardando, estamos aqui na expectativa, e todo impedimento do povo se batizar cai por terra, todo impedimento cai por terra. Senhor, aqueles que sinalizaram que vão se batizar, aqueles que deram, meu Pai, meu Deus, a palavra, aqueles que disseram que iriam se batizar, que vão se batizar, Senhor, que o diabo seja envergonhado e essas almas desçam as águas batismais nesse domingo. Meu Deus e meu Pai, desperta outros que estão na dúvida, que assumam compromisso, outros que estão pensando, assumam compromisso, possamos ver almas rendidas a Ti. Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado por saber que o Senhor é um Deus, o único Deus vivo, que está conosco, que ouve a nossa oração. Abençoa a Tua igreja, derrama da Tua graça, derrama da Tua presença, Pai. Assim oramos e Te agradecemos. Que respostas do Senhor sejam sobre nós hoje, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, amados? Amém? Que bênção, hein? Deus abençoe a todos os amados. Daniele também chegando, missionária Janice também chegando. Deus abençoe, queridos. Como é bom estarmos juntos com os amados. E queridos irmãos, Deus abençoe, irmã Xanaína, irmã Gabriela, Deus abençoe, irmã Cláudia Barcelos, todos que participaram desse momento da oração, receberam a palavra, não é isso, irmão Maurício? Deus abençoe a sexta-feira de vocês. Olha, sexta-feira abençoada, muito abençoada, já começamos bem, não é isso? Já começamos bem e vamos terminar bem. E está só começando o nosso dia. Prepare-se para as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um dos amados e queridos irmãos. Tá bom? Compartilhe essa live aí para mais irmãos, para mais pessoas. E é muito bom estar aqui com vocês, irmã Catarina Correia. Muito bom estar aqui com os amados pelo Face,
pelo Instagram, depois ficar salvo aí também no YouTube. E se Deus quiser, amanhã às 6 horas estaremos juntos aqui. É sábado, hein? Quem vai estar aí sábado, hein, irmã Ana Paula? Quem vai estar sábado aí, 6 horas? Amém? Deus abençoe. Dia de vitória para os amados irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Continue a oração, vamos orar mais. Foi só o início. Vamos ler mais Bíblia hoje, vamos orar mais hoje, vamos ganhar alma, vamos orar pelos trabalhos da igreja, vamos orar pelo batismo, vamos orar pela escola dominical, pelos jovens, pelas crianças, pelos homens, pelas mulheres. Vamos orar e o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe, fiquem com Deus.